Olá, motoras! Meu nome é Alcias e seja bem-vindo a mais um podcast do iBuscar, o podcast do ramo automotivo. Aqui a gente fala de negócios automotivos, tudo concernente a esse mundo apaixonante do carro, tá certo? E hoje, especialmente, novamente aqui em Fortaleza, Ceará, estamos com um convidado especial, né? Rogério Oliveira, consultor automotivo e criador do método Carro Perfeito. Eu sigo esse cara há faz um tempo aí e já fiz o curso dele. Cara, muito legal. Aconselho todo mundo aí que tem aí carros, que trabalham com revenda, que trabalham com a questão do ramo automotivo, fazer o curso Carro Perfeito, que é interessante. E hoje vamos saber várias coisas sobre ele. Olha o cara aqui, a figuraça. E aí, Alcias? Fala, Rogério. Obrigado aqui, né? Primeiro agradecer, né, pelo convite, tá? E é isso, vamos conversar aí, vamos falar sobre carros, que é uma coisa que nós dois amamos, né? A verdade é essa, então, tô aqui, vamos lá. Como todo mundo fala, né? Fomos picados pelo mosquito do automobilismo, do automotivo e estamos aqui apaixonados. Pessoal, curta aí o nosso canal, tá bom? Compartilhe, né, com aquele cara lá que quer comprar um carro. Depois você vai saber por quê, tá certo? Compartilhe com aquele cara que está com o desejo de comprar um carro, tá certo? E descreva aí, diga o que você achou da nossa entrevista, do nosso bate-papo, tá certo? Faça aí, coloque o sininho, ative, tá? Para quando tiver, toda semana a gente sobe aí para o canal do YouTube as nossas entrevistas, nosso bate-papo, tá certo? Rogério, deixa eu te falar, como é que tu entrou nesse ramo automotivo? Como é que foi aí, né? Da onde veio essa paixão por carro? Conta a tua história primeiro do Rogério Oliveira. Certo, assim, para começar, né, desde a infância, né, acompanhava a Fórmula 1, né, eu tenho hoje 35 anos, nasci em 88, então tenho pequenas lembranças, a verdade é essa, né, do Ayrton Senna e tal, que Sim. O Brasil parava para domingo de manhã, né, e eu lembro demais, o meu pai, né, acompanhava e tal, e gostava de assistir Fórmula 1. Conforme o tempo foi passando e tal, ali quando eu já estava na adolescência, surgiu Velozes e Furiosos, né? Eu tinha ali 12 para 14 anos, né? Febre nacional. 2000, 2001, né? Por ali, né? E aí, gostava muito de carro e tal, e assistia todos os vídeos, colecionava revistas. Meu quarto era cheio de pôster, né? Do Brian, do Toretto e tal, dos carros, né? Do Eclipse, né? Do Lancer, enfim. Então, isso aí, cara, aquele negócio que não se explica, a verdade é essa, né? É meio que, tipo assim, você é contaminado. Apaixonante, né? Ali. Né? Então, tipo, querendo ou não, um carro aqui no Brasil, se não é o primeiro bem mais valioso, é o segundo bem mais valioso de qualquer pessoa, né? Então, assim, cara, é algo que normalmente as pessoas cuidam, zelam, sonham, né? Então, acho que veio muito daí, né? Dessa questão aí da cultura mesmo de, cara, você... com 18 anos eu quero ter um carro. Eu quero aprender a dirigir e tal. Muitas memórias relacionadas ao carro, né? Isso é paixão nacional, né? Acho que todo mundo que cresce e que quer uma independência quer ter o seu carro, sua casa, né? E aí sim foi você, mas você não só queria, você queria entrar nesse mundo. Assim, na verdade, né? Profissionalmente, eu estou no ramo automotivo há 5 anos, tá? Então, nós estamos aqui em 2023. Um pouco antes da pandemia. Maio de 2018 foi quando eu tomei a decisão. Eu era CLT, trabalhava nada a ver com carro, né? Trabalhava numa concessionária de transporte ferroviário de cargas. Na área burocrática, eu fazia cartas, defesas... Administrativa lá. Administrativa, apesar de eu não ser advogado... Sim. Né? Eu trabalhava numa área onde era uma área de regulação, onde existia um meio de campo entre a área técnica da empresa e o governo que concede o serviço, tá? Tem a concessão do serviço. Né? Então era um serviço muito burocrático, eu viajava todo mês para Brasília, terno, gravata e tal, aqui era um serviço bem... Mas aqui mesmo no Ceará? Aqui no Ceará não, porque tipo, era mais rotineiro e tal, né? Mas quando viajava para Brasília basicamente tinha que... Becado. Né? E esse ano agora voltei a Brasília a trabalho, né? Eu fui fazer uma turma presencial lá, cara, e tipo assim,
a diferença, né, de você trabalhar com o que ama, né, e de você trabalhar com algo que, cara, que você precise, né, que meio que a sociedade, né, te obriga, né, um Exige trabalho você formal, trabalhar. né. A gente vai contar aqui a minha história e tal. Você já transição. sentiu a diferença quando você foi para Brasília para fazer o trabalho do carro perfeito e quando você ia, né? Ah, total. Eu até postei no dia uma foto, né? Uma foto de quando eu estava viajando para Brasília. Isso eu tenho uma foto de 2016. E os caras falaram, Rogério, hoje tu tá mais novo, cara. Né? Mais novo do que antigamente. Mais novo do que há 7 anos 7 anos atrás, atrás. né? Então, na época, em 2016, eu tinha o quê? 28 anos, né? Sim, sim. Hoje eu tenho 35. E ainda muito novo, né? Então, assim, cara... E o pessoal fala muito isso. Gente que não me conhecia, viu a Sim. foto e disse, né? Cara, hoje tu tá mais novo. Por quê? Né? Tem até um versículo bíblico que eu gosto muito, que é tipo assim... O coração alegra, formoseia o rosto, né? Sim. Então, assim... Provérbios. Cara, provérbios, né? E aí, tipo, cara, eu trabalho hoje com o que eu amo. A verdade é que... Tava até conversando com um amigo meu antes de vir agora. Eu trabalhei com ele nessa última empresa. Que eu trabalhei há 8 anos, de 2010 a 2018. E eu falei pra ele, cara, hoje eu vivo um sonho. Vivo um sonho, de verdade. Né? Então, pra mim isso é muito representativo, né? Gratificante também, gratificante. Né? Gratificante. E o que tu trouxe dessa... Alguma coisa tu trouxe desse antigo trabalho, né? Ah, muita coisa. Hoje, pra tua situação, né? Uhum. Envolvido no ramo automotivo. Tá. É uma coisa que eu falo, cara, que tipo assim, nada na nossa vida acontece em vão, né? Então, assim, eu sempre fui aquele cara, né? Lógico, eu tô falando de mim, então, sim. Né? Do Rogério. Né? E aí, cara, eu vou falar as boas coisas, né? Mas, Sim. tipo assim, cara, tipo assim, se eu sou contratado eu trabalhei basicamente em 3 empresas. Eu fui estagiário numa empresa durante 6 meses. Quando eu saí dessa empresa, eu fui para uma outra que eu fui convidado, né? Aí, porque eu fazia muitos cursos de especialização e aí conheci um pessoal de uma outra empresa que gostou de mim, me convidou para essa outra empresa. E nessa outra empresa, eu também pedi demissão. Então, assim, em todos os locais eu cresci muito. Eu entrei com uma posição Sim. e rapidamente eu fui subindo. E aí chegou um né? tempo que tu viu Lógico, que não dava. No estágio não subi, mas uma coisa que me marca muito é que, tipo assim, cara, eu trabalhei, sei lá, eu era estagiário pelo CAA, né? Tinha um contrato, CAA e tal. E aí, quando eu pedi demissão, eu tava, tipo assim, com 3 dias do mês. E eles me pagaram, tipo, como se eu tivesse trabalhado o mês todo. Sim. E aí me disseram, Rogério, cara, isso aqui a gente tá fazendo porque você sempre foi um bom funcionário, nunca faltou, sempre ficava mais tempo e tal. Sim. Né? Porque eu gosto sempre de fazer a mais. Né? Porque eu acredito que eu não tô fazendo só pelo local ali. Eu tô fazendo por mim também. Sim. Né? Você então, eu sempre gostei de fazer a mais. O que eu posso. Sim. Né? Tem muita gente que diz assim, eu não ganho para isso. Aí vai morrer ganhando aquilo. Né? E eu sempre pensei, cara, beleza que eu não estou ganhando para isso, mas eu posso fazer mais. Sim. Não me custa nada, né? E assim, graças a Deus, cara, tipo assim, eu sempre tive essa, vamos dizer assim, que a sorte encontrou com a ocasião. A oportunidade bateu a porta e tu estava preparado. Eu estava pronto, né? E tu conseguiu... Exatamente. Então, assim, fechadura. aconteceu isso no estágio, aconteceu isso nessa empresa, onde eu entrei ali com um cargo baixo, com 1 ano e meio de empresa, que foi a segunda, né? Que era do ramo têxtil. Eu já estava liderando uma equipe de 28 pessoas. Porque para tu ir para Brasília representar ela, porque tu já estava no nível... Aí eu entrei nessa empresa em 2010, Sim. né? E aí eu não assumi um cargo de gestão, porque é uma empresa multinacional, que tem ações na bolsa e tal. Mas eu representava a empresa em Brasília, que para mim era bem significativo. Bem significativo, sim. Né? Para mim, tipo assim, até a galera brincava muito, que normalmente eu era o mais novo na mesa. Era muito a reunião dos cabeça branca, e eu era normalmente o mais novo na mesa. Né? Então, assim, cara... Tudo que eu passei, muito perrengue, muito problema e tal, muita situação que muita dificuldade em todos os locais, porque uma coisa que eu digo, cara, eu não conheço nada que não dê problema. Tudo dá problema, tudo. E tu não nasce aprendendo, então, tu não nasce conhecendo. Exatamente. Tu vai aprendendo. E assim, cara, o erro não me paralisa. O erro, o que é que não me faz? Me faz melhorar. Sempre foi isso. Sim. Cara, eu errei num negócio aqui, vou melhorar. Errei nesse, vou melhorar. Então errei tu melhorar. usa o erro como escada. Porque assim, tem muita gente que paralisa. Paralisa, né? Isso, muita gente. Não, isso não é pra mim, cara. Não é pra mim. Todo mundo erra,
a verdade é essa. Todo mundo tem alguma coisa para aprender com todo mundo, né? Então, assim, cara, eu sempre levei isso para mim. Então, tipo, em todo canto que eu passei, eu aprendi. Vai existir o carro perfeito, mas ser humano perfeito ainda não... Não, aí não existe. Não existe, né? Não existe, né? E não existe profissional perfeito, Sim, não né? existe. A gente tá... Carro perfeito é o quê? É o seu carro. E é é isso que a gente você vai aprender. sabendo o que está comprando, né? Não é o carro que não tem detalhe. Todo carro tem detalhe, 0 km tem detalhe. A gente vai falar sobre isso, enfim. Né? Então, cara, assim, eu tenho muita gratidão pelos 12 anos, basicamente, que eu trabalhei como CLT. E ali tu né? aprendeu, Aprendi teve uma muito base. e tal. Tive problemas, tive situações, decepções, enfim. Mas, cara, hoje eu agradeço por tudo que eu passei, porque, assim... construiu o Rogério que eu sou hoje. Né? E aí trouxe isso também e começou em 2000 e... Carro perfeito? Carro perfeito? Não, o empreendimento já começou com carro perfeito? Foi. Já começou com carro perfeito. Assim, o que é que acontece, né? Tu nem entrou como revenda, já entrou Não, já entrei com avaliação. Avaliação. Por quê? Uma vez eu assisti uma pessoa na internet que ele disse o seguinte, cara, para qualquer negócio que você vai fazer, você tem que ter PhD. Sim. O P de paixão, Legal. o H de habilidade e o D de dinheiro. Ou seja, você tem que ter paixão por aquilo, você tem que ter habilidade para fazer e aqui no mercado tem que te remunerar. Se um desses pontos não tiver, acabou. Seria um empreendimento que não seria interessante. Tipo assim, ok. Por exemplo, eu trabalhava, eu não tinha paixão, mas eu tinha habilidade para fazer e ganhava dinheiro. E ganhava dinheiro, me pagava. Né? Então, beleza. Só que não tinha paixão. Não tinha paixão. Então, às vezes, você tem a paixão por um negócio, que foi o que aconteceu em 2016, quando eu escutei esse negócio. Só que eu não tinha habilidade para quê? Para fazer a avaliação. Eu não conhecia carro como eu conheço hoje. E a gente continua aprendendo. Você viu ontem. Todo dia a gente né? aprende. Então, todo dia a gente tem uma surpresa. Todo dia acontece alguma coisa. E, tipo assim, então eu tinha paixão. Eu sabia que esse mercado dava dinheiro, porque o brasileiro tem medo de comprar carro seminovo. A verdade é essa. Carro batido, quilometragem adulterada, histórico de leilão, sem saber, né? Que eu não tenho nada contra carro de leilão. Eu tenho contra a desinformação, né? Histórico de roubo e furto. Clonado também, né? Enfim. Né? Você estava lá ontem, você viu um lojista falando nesse final de semana que teve carro clonado, que comprou. Né? Então, assim, você sabe que não adianta você ter... tenho 20 anos de experiência, meu amigo. Se você não estiver se atualizando, você vai ficar para trás. A verdade é essa. Né? Então, eu comecei lá em 2016, quando eu entendi isso. Mas a verdade mesmo é que o carro perfeito começou em 2010. Então, o start não foi em 2016. O empreendedorismo foi. Ou foi em 2016. Foi. Já entrando no mundo da avaliação. Com a ideia. Com a ideia. Só que em 2010 eu comprei um carro que até então tinha sido o pior carro da minha vida. E hoje eu digo que é o melhor carro, porque foi o que me deu. Foi o que deu. Mas tu já saiu do trabalho em 2016 ou ainda continua? 2018, sim. O que aconteceu? 2016 a ideia, 2016 passou ainda trabalhando. 2017, criei o carro perfeito. Eu disse assim, é o carro perfeito. Criei o perfil. Se você olhar lá no meu Instagram, tem lá dados da conta, tem lá, 6 de outubro de 2017. Como é que eu sei? É o aniversário da minha filha. E aí, o que aconteceu? Outubro de 2017, ainda trabalhando, eu criei o perfil. Comecei a fazer e tal. Só fotos, tal, figuras, sem aparecer. Por quê? Porque eu tinha vergonha. Eu trabalhava. Trabalhava nada a ver com carro. Eu dizia assim, o que a galera vai pensar? A verdade é essa. Né? Então, assim, até que chegou o dia que eu disse, cara, essa galera não paga minhas contas. Não quero saber. Não quero saber. Não quero saber. Entendeu? Tô fazendo o meu... Então, assim, muita gente, quando eu comecei, dizia, cara, quem vai te pagar para avaliar um carro? Você sabe da história da BMW M5, que eu fui avaliar em Curitiba. Um cliente de São Paulo, achou um carro em Curitiba, me conhece aqui de Fortaleza, me segue e disse, Rogério, eu quero tu aqui. Eu quero que você vá avaliar esse carro para mim. Carro com laudo cautelar, aprovado lá da loja, tudo. Né? Então, assim, cara, são situações que eu falo de seguinte, você não tem que escutar quem não fez nada, entendeu? E quem tá fazendo muito, cara, tá muito ocupado para criticar quem tá começando. Porque quando você tá começando, a pancada vem. É muito grande. Muito grande. Muito grande. De todos os lados. No dia que eu pedi demissão, meu pai chegou na minha casa. O que você tá fazendo, o que aqui? Aí o pai, eu pedi demissão. Ele deu meia volta, saiu. Minha mãe disse que depois chorou. Ele não chorou, né?
Já com uma filha? Por quê? Já com uma filha, esposa? casado, Sim. filho de 2 anos e meio, 6 anos de Sim. casado, uma casa para sustentar, Sim. né? Então, assim, cara, mas eu disse assim, cara, é isso aqui. Aí a coragem do empreendedor entrou em ação. Do empreendedorismo. Cara, eu disse assim, tem algo muito forte na minha cabeça que foi assim. Eu sempre quis isso. Meus pais eram comerciantes, Sim. só que eu não quis continuar o comércio porque era balcão e tal, e eu não queria aquele negócio. Apesar de eles terem se dado bem durante uma época e tal. E aí, o que aconteceu? Eu disse, eu vou trabalhar fora. Não vou continuar o comércio aqui dos meus pais. Sim. Vou trabalhar fora, mas sempre com aquela ideia. Nenhum irmão? Tem irmão? Tenho 2 irmãos. Também mas não continuaram, nenhum sim. quis também. Né? E aí o que aconteceu? Eu fui trabalhar fora, mas de vez em quando, rapaz, vou voltar. Vou ajudar meu pai, vou ajudar minha mãe e tal. Só que não ficava, né? Final de semana ajudava e tal. E aí, todo mês eu criava uma empresa na minha cabeça. Lava jato, pra mexer com Será carro. que todo empreendedor é né? igual? É desse jeito comigo. Cara, já tentei sublimação, cara, embalagem de pão. Sim. Tinha as franquias e tal, procurar Vou essas pegar uma franquias. franquia dessa. Essas franquias mais baratinhas e tal. Já pensei em loteria e tal, pesquisei, enfim, cara, inúmeras situações. Até que chegou um dia, né? E aí foi quando deu o start lá pro carro. E aí eu disse, cara, eu tenho 28 anos. Isso em 2018. Na verdade, tinha 30 já, né? Em 2018, eu sou de 88, tinha 30 anos. Eu disse assim, cara, ou eu toco esse negócio aqui, ou eu desisto de empreender. E vou passar Porque assim, de novo. dia primeiro caía meu salário, que a empresa... Era dia primeiro, cara. Sim. Dia primeiro caiu o Certinho. salário. E era um salário bom. Era cômodo. Era muito tá? comodismo, né? Em 2018, eu ganhava 7 mil reais. Sim. Fora, enfim, as coisas, né? E a minha esposa trabalhava na mesma empresa. E eu morava a 10 minutos da empresa. Andando, dava pra ir. Dava pra ir, eu ia de carro, porque, né? Enfim, uma cidade grande. Sim, sim. Mas era muito cômodo pra mim. O trabalho era cômodo, eu dominava. Sim. A empresa tinha uma certa estabilidade, não tinha muito essa cultura demissional. Sim. Então, cara, tipo assim, eu pensava, cara, ou eu me aposento aqui, né? Porque, tipo, era um salário bom. Pra quem não era tem empresa cabeça empreendedora, ali era o paraíso. excelente. Excelente. Esse é o X da é questão. o X da questão. Eu disse, cara, ou eu paro de pensar em empreender, ou eu tomo a decisão que eu peço demissão. Porque, Sim. cara, entre o salário... Ah, cara, eu vou tentar isso não. Ou seja... Fim de semana em casa. Né, tem uma vez eu escutei isso, cara, você joga o chapéu do outro lado e vai buscar. Sim. Entendeu? Não adianta você dizer, ah, não, o chapéu tá aqui em cima do muro. Qualquer hora eu posso Entendeu? pegar. Entendeu, cara? Vai lá, joga o chapéu e vai Esquece. buscar. Tem cachorro do outro lado, tem Esquece. vizinho armado e tal, não sei o que, cara, vai lá. Entendeu? Então, assim, aí eu disse, cara, é agora. Ou agora ou nunca. Tenho 30 anos, Sim. qualquer coisa que aconteça... Eu ainda posso voltar? O que pior pode acontecer? Cara, eu morar na casa dos meus pais. Sim. Que não é tão ruim assim. Ruim é, cara, não tem canto Tem nada, né? Não tem nada. Dormir na ponte, né? isso é ruim. Né? Só que, cara, tipo, é barra. É barra. entendeu? Não, barra, é uma né? decisão que Eu tava nem todo conversando- mundo tem coragem. Eu tava conversando hoje lá com o pessoal da Duas. Sim. Cara, a barra que eles passaram também pra começar, bicho. O Ariel me Cara, deu uma... Eles contaram a uma história contada deles. ali. Eu disse assim, bicho, você tá doido, velho. Entendeu? Os caras, sangue no olho mesmo pra fazer acontecer, né? Porque às vezes a galera vê o seu negócio acontecendo e diz, ah, pra fulano é fácil. Sim. Cara, não sabe o que Não o cara sabe. passou, né? É sorte, né? Olha, Não. sorte. Ali é sorte, né? Ali foi sorte. Eu não tenho essa sorte É. na minha vida. E aí, 2018, e aí a avaliação veio logo bombando ou demorou? E aí o que é que eu pensei, né? Cara, o brasileiro tem medo de comprar carro. Sim. Você encontrou a fragilidade no mercado, olhou a oportunidade, Por quê? analisou. Porque em 2010 eu tive uma decepção. tinha, sim. Eu comprei um carro na concessionária, eu comprei um carro 2008, 2009, baixa quilometragem, preço de mercado. Sim. Cara, pra mim era a compra perfeita. Dentro da concessionária e tal, preço normal, não tava procurando carro com 2 anos de uso. Tu tentou te haver toda a segurança possível. Isso. Cara, foi o pior carro da minha vida, né? Na época, né? Sim. Hoje eu agradeço muito, né? Sim. Então, aquilo ficou na minha mente, entendeu?
De tipo, cara, existe uma fragilidade e dá para entrar nesse ramo aqui. Existe uma oportunidade, existe um problema para ser resolvido. Existe um problema para ser resolvido. Quem resolve? Quem tem coragem. Quem tem coragem. Né? E aí surgiu... Aí surgiu o carro perfeito. E aí começou. E aí, cara, comecei e tal. Comecei o perfil em outubro de 17. A família pelo menos seguiu. Quando foi maio de 2018, se você ver as primeiras publicações, é o meu irmão e a minha esposa. Pronto. Cara, tipo assim, são pessoas fantásticas na minha vida, né? Do apoio, assim, do negócio, né? A minha mãe também, meu pai hoje meu pai é meu fã, né? Mas ele não vai assistir esse podcast, ele não sabe que no começo ele né? Deu aquela desconfiança, né? Não, e assim, que na verdade não é desacreditando, isso, é porque é o amor, assim, né, cara? é a proteção, né? A proteção, né? De dizer assim, cara, e tal. Só que hoje, cara, tipo assim, a gente já conversou sobre isso e tal, e ele disse, cara, tipo assim, teu coração tava certo. Né? Então, assim, e hoje ele é um incentivador meu e tal, assim, sempre foi muito parceiro. Precisei, em alguns momentos. Sim. Pai, tô precisando disso aqui, me ajuda. Isso né? que eu ia te Então, assim, perguntar. uma coisa que eu falo, né? Tipo assim, cara, todo mundo precisa de alguém, entendeu? Então, assim, a minha história tem várias pessoas que em algum momento me ajudaram e tal. Suporte. Né? E aí, sério, claro que não foi fácil, né? Você colocar na cabeça ou espalhar essa informação da consultoria. E aí você passou, com certeza, alguns problemas. Mas quando disse assim, cara, isso aqui, pô, valeu, rodou, né? O pessoal tá me procurando. Isso foi de 1 ano, 6 meses. Pra ser sincero, 3 anos. 3 anos. 2021. Aí o cara abre hoje uma empreendedorismo e quer no outro mês mês tá ganhando. Tá ganhando. É. E aí tu passou 3 anos ralando. 3 anos. Saindo de uma empresa estável. Estável, sim. E aí não desistiu. Basicamente, junho de 2021, ali, cara, eu disse assim... Saindo da pandemia. Né? Ainda naquela... Máscara ou não e tal, não sei o quê. Né? E aí, cara, tipo assim, foi quando eu disse assim, não tem volta. Entendeu? Queimou a ponte lá. Porque assim, em 2020 ali, quando em março, cara, ficou aquela... Sim. Né? E aí, cara, e tal, 15 dias, e 1 mês, e 3 meses e tal. Só que, cara, eu fazendo live toda semana. Mas isso ajudou muito o pessoal da internet. Ajudou. Né? O pessoal bombou na internet nesse tempo. Porque... Quem investiu na internet. Quem investiu. Quem teve esse visional. Essa visão. Né? E, cara, e assim, quando foi em dezembro de 2019, eu disse assim, em 2020 eu vou fazer live toda semana. Um mês tem o quê? 54 semanas, em média. Sim. Né? O ano tem 54 semanas. Eu fiz 62 lives em 2020. Com os mais diversos... Cara, tinha live... Não, a maioria era eu. Tudo eu mesmo, sozinho. tu falando. A maioria. Tinha sim. Convidados. Tinha live, cara, que quando eu olhava aqui em cima tinha 3 pessoas. Sim. Era minha esposa lá na sala, mais 2 pessoas. Cara, então assim, tipo... por quê? Consultoria automotiva, há 2, 3 anos atrás, era algo que pouca gente conhecia. E quem conhecia ainda dizia, pra quê? Isso é frescura. Sim. E tal. Eu mesmo resolvo. Tem laudo cautelar. Isso. Cara, é uma coisa que eu bato muito, cara. Laudo cautelar não é minha concorrente. Me explica um pouquinho para os quem estão aí assistindo. O que é laudo cautelar? O que é isso? A verdade é que laudo cautelar não tem definição correta. Entendeu? Não existe uma regulação sobre isso. Tá? Então, se, por exemplo, eu pegar um papel desse, colocar a placa de um carro, as informações que eu quiser dele, não tem ninguém no mundo que possa dizer, isso aqui não é um laudo cautelar, Rogério. Por quê? Porque não existe regulação. Não tem uma autoridade que diga isso aqui. Exato. Isso é um laudo cautelar, isso não é. Não é. Entendeu? Sim. Então, para começar, tá? Isso é interessante, pessoal saber. Isso é interessante, porque tem muita gente que diz assim, eu sou autorizado a fazer laudo cautelar. Um laudo cautelar. Mentira, tá? Ninguém tem autorização e ninguém é proibido. Sim. Por quê? É um relatório comercial. Não tem A verdade é essa. Não existe regulação. Judicial. Diferente da vistoria de transferência. Sim. Só quem pode fazer são empresas credenciadas. Sim. Tá? Então, isso é algo que é bom deixar claro, porque tem muita gente que usa... empresa tal é regulamentada pelo Detran para fazer vistoria cautelar. Sim. Mentira. Tá? Não existe. Não existe. Tá? Qualquer um pode fazer um laudo cautelar. Então, o laudo cautelar é o quê? Um histórico do carro? Aí, o que é que a gente tem hoje, assim, como laudo cautelar de um carro, né? O próprio nome define, né? E, assim, o nome é até polêmico também, porque é laudo, né? Existe aí meio que um consenso de que laudo só quem pode fazer, basicamente, é engenheiro, Sim. advogado e médico, Sim. tá? É o que eu conheço, tá?
Então, até um laudo cautelar, existe uma briga, vamos dizer assim, né, do Conselho Regional de Engenharia sobre isso, tá? Para que só engenheiros mecânicos possam fazer, tá? Em alguns estados isso já existe, né? Mas aí eu até gosto de chamar de relatório, né? Relatório de vistoria, tá? E aí o que um laudo cautelar hoje, que existem grandes empresas aí que fazem, né? O que é que ele entrega basicamente? As informações de histórico do carro, tá? Então ele puxa, né, as bases de informação, de chassi, de fabricação, de proprietário, se existe histórico de leilão, se existe histórico de roubo e furto, restrição judicial. Isso está acessível ao público ou não? Essas empresas, elas têm algum tipo de acesso privilegiado? Olha, existe aí tipo assim, a verdade é que existem empresas que vendem essas informações no atacado. Sim. E existem empresas que vendem essa informação no varejo. Atacado para empresas, né? Para empresas e para varejo para pessoas físicas. Exato. Para, Sim. tipo assim, a gente pegar aqui agora o celular e comprar. Sim. Tá? Só que essa informação, essa base de dados, não é revelada. Sim. Pelo menos não de acesso público. Sim. Tá? Então é algo mais velado. Que muita coisa eu nem sei de onde que tiram. Por exemplo, uma vez eu estive numa empresa de leilão e eles disseram: quem fornece essas informações para eles? Entendeu? Sim. O leilão me perguntou, que eu pensava que era eles. Para um outro podcast. Né? Então, assim, né, fica até essa dúvida, se alguém souber, porque como a gente disse, cara... Comenta aí, a gente não sabe de tudo. Se alguém souber aí, cara, ó, a base de dados é essa e tal, né? Eu sei que leilões são editais e tal, mas os caras sabem tudo. E assim, para ser sincero, eu nunca parei para estudar um edital de um leilão. Sim. Então, eu não sei qual o tipo de informação que tem lá. Eu não sei se alguém vai lá no edital, pega e coloca a informação. E alimenta em alguma base de dados. Exato. Tá? Pode ser. Pode ser. Certo? E aí o que acontece? Né? Um laudo cautelar, além das informações do histórico do carro, também vem com uma avaliação física do carro. E é aí que o bicho pega. Sim. Porque tem uma com análise estrutural, outra com análise de pintura, uma considera reprovado, outra considera um reparo aprovado com apontamentos e tal. Então, assim, fica toda essa... Isso é uma pessoa física que vai até no carro para fazer isso? Sim. Né? Contratado por uma revendedora ou por uma pessoa física e vai lá e faz. Exato. Isso. Tá. E aí tem esse laudo cautelar que mostra como é que está a situação. Que é como se fosse As revendedoras usam muito isso? Usam. Tá? Algumas. Hoje, concessionária, praticamente aqui em Fortaleza, todas usam. Sim. Certo? Para receber. Sim. Né, o carro, eles obrigam, né? Porque aí eles vão estar sabendo ali detalhes do carro, né? Que antigamente era uma vistoria mais superficial. Sim. Né? Então, basicamente, a vistoria cautelar é uma análise do carro. Tá? Tanto física quanto documental. Tá. E a consultoria automotiva que você fala, né? Tá. Que é a consultoria automotiva? Pronto. A consultoria, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que é a gourmetização da vistoria cautelar. Tá? Porque, por exemplo, eu fui avaliar uma BMW M5 agora em Curitiba, com laudo cautelar 100% aprovado, da empresa, vamos dizer assim, mais presente no... Conceituada, teoricamente. Né? A mais, vamos dizer assim, a mais conhecida no Brasil, né? Até porque ela é multinacional. Sim. Tá? E eu peguei detalhes, tá, do carro que o laudo não pega, o laudo dessa empresa. Não estou dizendo que estava errado. Mas não conseguiram... Em suma, estrutura e pintura estavam ok. Sim. Mas existiam mais detalhes do carro, um carro de 600 mil, 700 mil reais de FIP, que não estavam contemplados no laudo cautelar. Por isso que a pessoa me pagou passagem, pagou vistoria, para eu ir para Curitiba, né, sair aqui de Fortaleza fazer essa análise e fazer essa vistoria para ele. Tá? E ele conseguiu aí uma boa margem de negociação em cima da vistoria, que com certeza, cara, tipo assim, basicamente 8 vezes, o prejuízo seria de 8 vezes o valor que ele me pagou, com passagem, com tudo, para ir lá. Por causa de detalhes de equipamentos de uma BMW M5. Então, uma coisa que eu gosto... é um valor muito considerável, né? Sim. Uma coisa que eu gosto muito de falar, que assim, tudo que uma vistoria cautelar faz, eu faço. Sim. Só que nem tudo que eu faço, a vistoria cautelar faz.
tanto esses detalhes de equipamentos, dos pormenorzinhos e tal, como também a parte mecânica, que a gente leva o carro normalmente na oficina. Sim. Tem um parceiro lá, onde Sim. você conheceu, um dos Sim. meus parceiros, que é a Duas, né? Ele faz uma vistoria mecânica do carro, lógico, sem desmontar, sem aprofundar demais, porque também tem que ser rápido. Sim. Né? Então, a gente passa o scanner, a gente verifica vazamentos, a gente verifica em folgas e tal, né? Mas, então é isso que eu falo. Tudo que a vistoria cautelar faz, essas grandes empresas fazem, eu faço, mas nem tudo que um consultor automotivo faz, essas empresas fazem. Quais são as etapas da consultoria? Né? Você começa com a parte estrutural, né? Uhum. E depois, quais são as etapas que você pode, resumido, para quem... Basicamente, né, o que eu faço é a parte de identificação do carro, Documentação. né? Isso, Identificação, isso. documentação, para quê? Para a gente saber que aquele carro não é uma fraude. Certo. Como é que eu sei que um carro é clonado? Isso é fácil? Depende. Né? Existem vários tipos de fraude. Sim. Né? Tem cara que só troca a placa. Tem um que adultera todos os vidros. Troca os vidros. Tem outro que vai lá no chassi também. Sim. Você lembra lá do Sim. Goiás, né? O famoso Goiás. Que o carro é uma fraude. Né? Montado, né? Explica aí, que ninguém entendeu. Goiás. Para quem... É o Gol com... Para quem se diz que é Volkswagen, né? Isso. E não conhece um Goiás, né? Tá por fora, Tá né? por fora. Tem que fazer o curso, Tem que né? fazer o curso. Não tem jeito. Mas, resumidamente, né? Era a frente de um Gol emendado com o restante de um Voyage, né? Aí virou o Gol... Virou Goiás. Goiás. Né? Goiás. Então, são inúmeras situações, tá? Eu já peguei basicamente eu peguei hoje 2 casos, que foi o Goiás e peguei um Palio clonado que estava com todos os vidros adulterados e tal. Só tinha 2 pontos de, tipo assim, que sempre vai deixar o rastro, né? Esse outro carro. Era a placa do carro e a numeração de motor. Tu fala muito que o carro fala. Isso é verdade? Ele fala para você? Ele não fala, não, ele grita. Ele grita, tá? A verdade é essa. Quem tem um olhar, quem tem um estudo, que você, claro, se aprofundou para poder... Até no curso que eu participei, você ia em oficina, em lanternagem, tudo isso para tomar conhecimento. Claro. E através disso você fez um método, né? Que hoje você implanta nessa consultoria. Eu tenho inúmeros parceiros, né? Eu tenho parceiro de estética automotiva, eu tenho parceiro de oficinas, eu tenho parceiro de funilaria, né? Parceiro de seguro, despachante. Por quê? Porque, cara, eu preciso me cercar do máximo de informações. Às vezes eu preciso de uma informação que só o despachante consegue. Sim. Às vezes eu preciso de uma informação que o cara do seguro consegue. Às vezes eu tenho uma dúvida do carro, eu mando pro mecânico, eu mando para um funileiro, eu mando pro cara da estética. Entendeu? Então tem vezes que é uma equipe multifacetada, né? Sim, multidisciplinar, vamos dizer assim. Né? Isso. Porque, cara, se você achar que sabe tudo, pra mim você tá fadado ao fracasso. Verdade. Porque todo dia tem novidade, todo dia. Aprendizado. Todo dia carro novo no mercado. Todo dia carro novo no entra, mercado. o cara fica anos, vários carros, né, são colocados no mercado. Eu te contei do caso lá que eu tive um início de um problema porque a pessoa dizia que o carro tinha um tipo de farol e eu vi na ficha técnica em todos os locais que não era aquele tipo de farol, Sim. ficou aquela teima e que o carro foi batido e tal, não sei o quê. Eu entendo o lado do cliente, Sim. fica a dúvida, né? Então, estudando e buscando informação, falei com várias pessoas e tal, não, esse carro é esse tipo de farol e tal, não sei o quê. Né? Outras diziam não, que realmente é o farol que a pessoa está dizendo, mas no final foi puxado na ficha técnica do carro e de fato esse carro saiu com um tipo de farol que eu vi e eu estava me cercando de todas as informações, eu tinha data, eu tinha tudo, eu tinha puxado outras informações como ficha técnica do ano do carro e vinha aquilo ali que eu tinha atestado, né? Então, cara, é um mundo onde é fascinante, Sim. emocionante, né? Adrenalina todo dia. Adrenalina todo dia. Cara, eu avaliei um carro há 3 anos atrás. Pode chegar um dia uma reclamação desse carro. Sim. E eu tenho que ter toda... Você estava lá, sim. Você viu o advogado falando de... Você tem que ter todo o aparato para quê? Para se alguém te contestar, você poder provar que no momento da avaliação o carro estava daquela maneira. E é interessante falar para os nossos amigos aí ouvintes que essa consultoria é tudo embasado juridicamente.
né? O curso que eu fiz, houve um momento que até passou das horas, né, do tempo de embasamento jurídico, né? Em cima de uma consultoria, em cima de uma avaliação, em cima de um relatório que tu fala, que não é uma coisa à toa. Que é isso que é interessante a gente entender. Que não é uma coisa da minha cabeça, da cabeça do Rogério. Né? E o Rogério é interessante falar, não foi eu que falei, né? A lei está dizendo isso. Exatamente. É isso que está dizendo isso. E são coisas embasadas, né? Dentro do carro perfeito. Você viu que tudo que eu trouxe não tem achismo ali. Tem uma base legal. Tem uma base legal. Né? Por quê? Porque muitas vezes, por desconhecimento das pessoas, elas acham que a pessoa está inventando algo. Sim. Tá? Por quê? Porque não conhece a legislação aplicável aqui no Brasil. Questão dos vidros. Sem isso é besteira. Não é besteira. É obrigatório ter marcação nos vidros. E é justamente isso. Tá no curso dele, sabe? É pago para isso. Mas os vidros, né? Uma curiosidade aqui. Os vidros não podem ser trocados a não ser... Não podem ser reutilizados. Não podem ser reutilizados. Não é isso? Se eu não posso tirar um vidro de um carro e colocar em outro. Colocar em outro carro. Porque isso é ilegal. Ilegal. Então, por exemplo, você quebrou seu carro, vai lá numa sucata, e você pegar de um carro e colocar no seu, isso é ilegal. Era legal ter trazido a foto do cara lá, né? O cara preso, né? Nem diga. Né? Eu tenho um caso, gente. Eu tenho um BO, tá? Para depois, porque na internet hoje você tem que... Cara, você tem provar que mostrar... Provar e provar que você está aprovando, né? Sim. Então, eu tenho um BO de um cara que foi preso porque comprou um carro na concessionária. Eu tenho o BO e eu tenho a foto do cara preso, né? E tá lá por adulteração de sinal identificador do veículo. Porque ele comprou um carro em uma loja, tinha 3 vidros de outro carro, ele não sabia, a PRF parou e apreendeu lá uma pessoa. Olha aí. Mas aí tu pergunta, como é que eu faço? Você vai numa empresa autorizada, né? De trocar o vidro, né? E fazer toda a inspeção e colocar toda a documentação ali, né? E tudo é pelo Inmetro, então tudo certinho, tudo legalizado. Não vai fazer isso, pegar um vidro na sucata, botar, mas vai nas empresas legalizadas. Exato, isso... né? Procurar essas empresas que trabalham com vidro automotivo, compra o vidro virgem e eles têm autorização para fazer a gravação. Beleza. Qual a importância, né, de eu contratar uma consultoria para quando eu quero um carro? O que eu estou me livrando? Qual a importância para mim eu fazer essa consultoria? Cias, primeira coisa que eu falo, né? Tipo assim, cara, eu não quero convencer ninguém de nada. Sim. Né? Então, assim, tem um cara que vai sempre achar frescura e, bicho, tá tudo certo. Né? E tem um cara que diz, bicho, com laudo cautelar para mim tá bom. Cara, tá tudo certo. Eu não quero convencer essa pessoa. Sim. Mas eu quero mostrar para quem não conhece, cara, que os riscos de uma compra errada não é só financeiro, é de segurança, é de chateação, é tempo, de decepção, tempo, né? Então, assim, cara, a consultoria automotiva hoje, cara, ela vem para profissionalizar um ramo que ele é muito amador. Infelizmente, ele é amador, esse ramo, tá? Tem muito vendedor de carro que ele não entende de venda, tá? Não tem nada de errado com isso, mas ele não entende de carro. Sim. Certo? Então, cara, é um ramo que gera tanto dinheiro que, tipo assim, e não precisa de muita qualificação. Então, é por isso que é um ramo que muitas vezes, cara, tem a má fama. A verdade é que o ramo automotivo, ele tem uma má fama. Hoje é muito difícil, né? O cara quer vender o carro, o cara fica com o pé atrás. Né? Você chega numa loja... todo mundo tem medo de comprar um seminovo. Você chega numa loja, você acha que o cara tá querendo te enganar e tal. E muitas vezes o cara não tá te enganando. Na verdade, ele nem sabe as coisas que tem naquele carro. Tem vezes que a ignorância, a falta de conhecimento dele faz com que ele passe uma coisa que também nem sabia. Exatamente. Tá? É isso? Exato. Né? Então, uma coisa que eu falo, cara, tipo assim, você viu lá ontem, a gente tava em 40 pessoas, arredondando. Verdade. Cara, muitos profissionais do ramo, gente com 20 anos de profissão e aprendendo. Eu não vi ninguém ali, cara, falando assim, bicho, isso eu já sabia. Eu sabia tudo. Não aprendi nada aqui. Porque, cara, pode acontecer um dia de aparecer alguém e dizer isso. Sim. Né? Sim. Mas você vê todo mundo assim, cara, aprendendo, anotando e tal. Né? Isso, cara, é muito satisfatório pra mim. Sede de conhecimento. E tem muita gente que fala, que diz assim, olha, cara, eu tô há tanto tempo nesse mercado, cara, eu nunca vi ninguém apresentar as informações que você apresenta. Questão lá do ano modelo. Sim. Aquelas letras e números que não contam lá pro ano modelo. Né? Cara, é muita informação. É muitos detalhes. Então, assim,
São informações, cara, que tipo assim, você tem que estudar para você poder fazer uma análise correta de um carro, sem achismo, sem invenção, sem, como a gente fala aqui em Fortaleza, sem H, né? Sem mentira. A verdade é essa, né? Então, cara, tipo assim, e é uma informação que ela é muito restrita ainda. Não tem muita gente falando sobre isso. Tem, pouca. A gente né? vê que ainda não é disseminado. Então, não é disseminado. Do né? quanto é bom, né, para uma pessoa, né? Vamos ver, um carro hoje mínimo, 70 mil? Carro hoje, 0 quilômetro hoje. 60 a 70 mil reais. 60 mil, vamos falar. E eu aqui. gasto quanto com uma consultoria, Rogério, hoje? Né? Que eu achei um carro legal, eu digo, cara, eu quero ver se esse carro é bom para mim. Esse é meu carro perfeito, que eu queria para te explicar, Exatamente. né? Um carro perfeito. Por que carro perfeito? Porque nós não somos perfeitos, não vai achar um carro perfeito, mas por que carro perfeito? Carro perfeito não é um carro sem detalhes, mas é um carro que você sabe que você está comprando. Sim. Entendeu? Então, porque carro perfeito é impossível. Sim. Já avaliei carro 0 quilômetro com repintura. Quem já trabalhou em fábrica, sabe que dentro de fábrica tem setor de repintura. Quem trabalha em concessionária sabe que muitas vezes descendo a cegonha, às vezes dentro da concessionária, Dá aquela raspadinha. às vezes no dia da entrega acontece uma situação. Vai fazer o quê? Vai jogar o carro no lixo? Não. Vai reparar. Sim. Só que aí o que acontece? Normalmente quem compra não sabe. Sim. Carro 0 quilômetro, a pessoa está comprando. Essa informação, ela é omitida do cliente. Omitida, essa é a palavra. Sim. Quem está comprando 0 quilômetro é um carro sem detalhes. Sem detalhes. Pintura original de fábrica. Pintura original de fábrica. Sim. Por que o mercado não diz assim, ó, esse carro aqui foi repintado, eu te dou 5 mil de desconto? Sim. E é isso que eu acho que o carro perfeito é interessante. Não é que eu não vou vender um carro, não é que eu não indique para o meu cliente. É eu falar a verdade. Exato. E haver uma relação de custo-benefício entre o que aconteceu com o carro e o que o cliente precisa pagar para isso, justo. Exatamente. Eu achei interessante esse comentário que tu fala diariamente nas tuas redes. Porque assim, cara, a verdade é que eu ainda sou muito criticado por isso, né? Sim. Porque o pessoal fala o seguinte, quer carro sem detalhe, compra 0. Tem um monte de carro 0 com detalhe. Então, assim, a questão não é ter detalhe, é ter transparência, tá? Então, tem uma frase que eu sempre falo, né? Tipo assim, cara, só não gosta do meu trabalho quem trabalha errado. Sim. Né? Então, assim, porque eu não invento problema nos carros, eu revelo, tá? E esse, esse que é o legal, né? Que muitas vezes nem a pessoa sabe. Eu não faço, nem o vendedor tem vez. Não sou eu que vou lá, não vá lá arranjo o carro e vou pintar o carro. Não, tá? E o relatório é só isso, né? É entregar o que existe no carro, o que hoje está no Exatamente. carro, o que aconteceu nele. Que muitas vezes nenhum lojista sabe. Sim. Por quê? Gente, eu não sou contra o trabalho de um lojista ali de vender o carro do jeito que ele pega. Não, tá tudo certo, é um negócio dele. Ele compra um carro por X, vende por X mais Y. Sim. Tá? E tá tudo certo. E é uma cadeia que todo mundo precisa ganhar. Ok. Eu nunca vi um lojista pegar um carro bom, detonar e dizer, vou botar esse carro para vender. Não, ele já recebe o carro assim. Cuidando, né? Tentando. Ele faz uma preparação, Sim, preparação. Lógico, isso é óbvio, né? Porque ele tá valorizando ali o produto até dele. Tu ir pra um lugar, por isso que ele precisa de uma arruma. margem. Exatamente. Eu tava vindo para cá. Cara, eu tava vindo. Sim. Praticamente. Eu tava no meio do caminho. Eu ia chegar bem mais cedo. Sim. Quando eu olhei, eu tava com a roupa. Eu disse, não, cara, tenho que ir em casa. Trocar de roupa. Vou pro podcast. Fazer uma preparação. Né? Não melhorou muito, mas... Sim, tá bem. Pelo menos me arrumei, né? Sim. E aí, cara, então, a coisa que eu falo não tem nada de errado com preparar um carro para venda. E a minha pergunta era, e aí, os vendedores olham o consultor como inimigo ou como amigo, né? Aí tu falou uma coisa interessante. E assim, repito, né? Depende. Só não gosta do trabalho de um consultor quem trabalha errado. Quem tem alguma coisa para esconder. Mas eu entendo também que existem certas questões de consultores, e pode ser que eventualmente até eu me posicione de uma forma também, que pode incomodar os caras. Sim. Né? Só que, cara, uma coisa que eu sempre... Você viu ontem lá, tinha 2 lojistas que eu já tinha avaliado o carro na loja deles. Eles falando o quanto eu sou respeitoso, humilde, chego, olha, eu preciso avaliar esse carro e tal, a gente pode levar na oficina. Cara, sempre assim, negociando também.
O carro é dele, tá dentro do estoque dele, tá pago por ele. Sim. Eu tô indo lá, cara, avaliar um carro, o que é que eu vou fazer com essas informações? Entendeu? Então, eu tenho que ter esse cuidado também. Eu não posso estar revelando os detalhes para todo mundo. Sim. Eu tenho que revelar os detalhes para quem? Para o meu cliente. Que tá? te contratou. Que me contratou. Então, o que acontece? Muitas vezes, até para chamar atenção, e assim, não vou me dar de desentendido aqui, eu também já fiz isso. Cara, a gente mostra algo dos carros para quê? Para chamar atenção para o nosso trabalho. Sim. Então, se você me acompanha lá, sabe o quanto hoje nos stories eu dou pouquíssimas informações dos carros que eu avalio. Sim. Você fala o que pode ter acontecido, né? Mas não determina onde, local. Exato. Isso. Né? Então, assim, cara, eu falo a apresentação em geral do carro e tal, falo mais do modelo, Sim. não falo do que tem de repintura, do que tem de reparo, do que tem de detalhe. Não, porque essa informação é para o meu cliente. Sim. De repente, se eu falar que o carro está aprovado, vem um por fora aí, cara, eu quero esse carro aqui, eu já sei que o Rogério aprovou. Quanto o cara gastaria nisso? Tá, então, assim, hoje, basicamente, eu tenho 2 tipos de serviço, certo? Que é a avaliação pré-compra, Sim. que, vamos dizer, você foi na loja, achou o carro e disse assim, Rogério, eu quero que você avalie aquela BMW 320i 2020, que eu achei na loja Tal. Fulano Automóveis. Tá bom. Carro hoje, até 200 mil reais, eu cobro 700 reais na avaliação. Certo. Carros acima de 200 mil reais, eu cobro R$1.000. Então, 700 para um de 200 equivale ao quê? É menos de 1%? Bem menos, né? Bem menos. 0,3%. 0, alguma coisa. Né? E para um carro de acima de 200 mil, vamos dizer de 200 mil, eu cobro R$1.000, que é 0,5%. Para mim, vale muito a pena você pagar 0, alguma coisa por cento do carro, 5% Sim. do carro, e para ter menos dor de cabeça, né? Para não ter dor de cabeça de você mesmo Nem procurar surpresa, tempo, e na hora de vender, depreciação. Depreciação. Isso. Tá? Então, E eu também interessante quando tu falou de consultor, porque assim, existe o advogado bom e mal, existe o médico bom e mal. Exato. E existe o consultor também, em qualquer área, tem aquele é que o ser humano, humano. é o ser humano. Tem né? o cara que vai lá com segundas intenções, né? Querendo queimar, né, o serviço de outro. E aí é você achar um consultor que tem essa habilidade, que tem essa confiança, não é isso, Rogério? Sim. E assim, a verdade, cara, é que todo serviço ele vai depender de quem faz. Quem faz. Tá? Então, é bom? Depende. Que nem o pessoal diz, funilaria. Fiz um reparo bom. O que é bom para você? Depende muito, entendeu? O olhar da pessoa. E aí eu tenho também, fora a avaliação pré-compra, eu tenho um serviço de busca, tá? Que aí é o que eu chamo de serviço de consultoria automotiva. Parece um serviço prêmio, né? Uma coisa mais... Porque assim, você chega para mim e diz, Rogério, acha um Corolla 2020 para mim. Não tenho tempo, mas eu quero Não esse carro. tenho tempo, eu não conheço Não carro conheço também, carro. não quero ficar rodando nas lojas, quero que você ache para mim. E aí hoje eu cobro R$2.000 para achar um carro para pessoa. Comodidade total. Total. A pessoa só vai na loja, cara, tipo assim... Só vai assinar lá. Normalmente vai, eu apresento o carro para a Sim. pessoa, digo, o carro tem isso. O carro é assim. Pronto. Aí se tu tiver... O vendedor fica do lado aqui, ó. Eu vendo o carro pro cara. Por quê? Porque o cliente está confiando em mim. Entendeu? Na hora que dá um probleminha, hoje, uma cliente que comprou um carro no começo do ano comigo, me ligou porque tava com problema de bateria. Você não tava me cobrando isso. Sim. Mas me pedindo ajuda. Pedir ajuda. Por Como quê? é que eu resolvo? Sabe que pode contar comigo. Sim. Resolvi, é isso e tal, não sei o que, faz isso, liga pra fulano e tal. Entendeu? Aí voltando um pouquinho, o consultor, ele pode e deve ser amigo do vendedor. Ele deve ser, eu não digo amigo, né? Mas eu digo assim, uma Parceiro, né? relação amistosa. Amistosa, sim. Entendeu? Sim. Porque assim, o cara tá vendendo, não fez nem nada, o cara foi lá, tu escolheu o carro, o cara ganhou a comissão. Exatamente. Não é? Né? Interessante. Então assim, eu falo muito assim de uma relação amistosa. Sim. Entendeu? Por quê? Até porque se você for amigo do cara, quem tá te contratando vai ficar assim, pô, mas o cara ali são muito amigos, entendeu? Sim. Pô, mas pode será ter que- aí um será que- choque, né, de interesse. Pô, mas ele me indicou o carro porque é do Isso. amigo dele. Interessante Entendeu? esse assim, comportamento. uma relação amistosa. Amistosa. Tá? Entendi. Lógico, tem gente que você tem mais intimidade, mais acesso, outras não, tá? Mas eu acho muito importante que, tipo assim, cara,
você ter uma relação de muito respeito e tal, e consideração por quem te deixa avaliar um carro. Legal, legal. Rogério, eu queria fazer umas perguntinhas aqui para ajudar os nossos ouvintes aqui. A gente já está chegando perto do final. 1 hora já? Já, quase 1 hora. Isso, cara, tipo, eu ficava aqui... Eu passava o dia todo, né? 3 horas. Que é paixão nacional, carro. Me diga uma coisa, como é que eu posso cuidar do meu carro para que haja uma revenda, né? Porque quando eu compro um carro, mas sempre tem aquela questão, eu vou vender, eu vou ficar sempre, muita gente não fica sempre com o carro, mas como é que eu posso cuidar de um carro para que haja uma boa revenda? É uma coisa que eu falo, né? Tipo assim, cara, às vezes eu vejo as pessoas, elas usam o carro, aí na hora de vender, não, vou repintar, não, vou trocar pneu. Bicho, eu cuido do carro pra mim. Então, meu carro, se você for ver, normalmente, né? Não vou dizer sempre, mas normalmente tá lavado. Normalmente os pneus em excelentes condições, porque eu gosto de um carro pronto, se eu quiser viajar amanhã, eu viajo. Já tá lá viajando. Eu gosto de um carro com manutenção em dia, sempre com uma oficina de confiança, tá? Verificar no manual o que precisa, porque é uma coisa que eu falo, cara, é o seguinte, o brasileiro se preocupa em trocar o óleo, mas existe algo muito mais importante no carro, na parte de manutenção, que pouca gente se atenta, que é um líquido de arrefecimento. Para mim é o grande ponto de manutenção. Não é o óleo, porque o óleo todo mundo faz. Tu te aconselha a olhar em quanto tempo? Cara, primeiro, manual. Verifica o manual. Mas assim, 2 anos. Entendeu? Não, mas observar toda semana, cara, o líquido de arrefecimento, o óleo. Cada 15 dias. Cada 15 dias. Entendeu? Uma vez por mês. Uma vez eu falei isso para um né? cliente, ele disse assim, pô, Rogério, mas não tô comprando carro para isso. Eu disse, leia o manual do carro que 0 km manda lá. Entendeu? Então, assim... Calibrar tem um tempo, né? Calibrar de semana, pneu a cada 10 dias, né? Tipo, calibrar frio. Sim. E tal. Então, assim, cara, é cuidar do carro. Sim. Tá? Pra quê? Pra que você possa usufruir do carro. Porque, às vezes, a pessoa tem até um bom carro. Sim. Ela só não cuida. Sim. E aí, acaba o quê? Criando desgosto. Então, assim, eu nunca tive problema com carro de... nossa, não tô com desgosto do carro. Por quê? Porque meus carros estão sempre bem cuidados. Legal. Outra coisa. O que mais deprecia um carro? O que mais, de todas as etapas que tu faz, o que mais deprecia? O que mais o valor decai? É difícil dizer isso, porque assim, são tantas situações, né? Então assim, mas eu falo o seguinte, cara, estrutura uma vez mexida, nunca mais a mesma. Sim. Tá? Porque, cara, bateu o motor, faz uma retífica, troca o motor, mas... bateu de frente, entendeu? Um ônibus bateu aqui na sua lateral. Sim. Um carro entrou na traseira de outro, como a gente viu ontem. Sim. Aquele carro ali nunca mais vai ser o mesmo. E em uma próxima batida, como é que o carro vai se comportar? Porque o carro, ele é feito para proteger ali, cara, os ocupantes. Ele tem uma deformação programada ali. Sim. Na próxima batida, como é que ele vai se comportar? Ele Como vai é que proteger reagir, ou né? ele vai atacar? Atacar. Uma boa... Entendeu? Um bom questionamento, né? E para pensar. Foi bem feito. Bem feito por quê? A gente só sabe se vai ser bem feito quando bater de novo. Sim. Aí a gente como é que ele vai se comportar. A verdade é essa. A gente podia falar aqui de média monta, é muito assunto, né? Grande monta, muito assunto. Mas isso para outro podcast. Agora, né? O safety car vai entrar no carro. É aquele da Fórmula 1 que tem alguma batida. É um assunto bem polêmico. Quilometragem. Todo mundo pergunta, como é que eu vou saber se o carro, a quilometragem é ou não é original? Existe? Falar para todo mundo aí que muita gente me pergunta, eu acho que pergunta também, é muita coisa que eu vejo. Existe possibilidade de a gente saber se a quilometragem é original do carro? É possível, certo? Mas não sempre, tá? Então, isso que eu falo é que não existe ninguém no Brasil que possa atestar 100% dos carros. Eu não tô nem falando de grandes carros, não. Tô falando dos carros que a gente vê na rua. Sim. Tá? Então, né, não tô falando de super carros aqui. Tô falando dos carros normais. Sim. Não existe scanner, não existe profissional que ateste com certeza 100% da quilometragem. Então essa avaliação é por outros meios. Eu vou ser polêmico. Carros com 5 anos de uso, a maioria tem quilometragem adulterada em algum momento da sua vida.
Olha, ó. A maioria, tá? Aí vai sempre aparecer aquele que diz, o meu carro tem 10 anos, tem 20 mil. Por isso que eu estou dizendo a maioria. Sim. Não é a estou totalidade. dizendo todos, Comenta aí, o que você acha tá? sobre isso? Para mim, passou de 5 anos de uso, a imensa maioria teve quilometragem adulterada em algum momento da vida. Ixi. É só olhar os anúncios, é 100 mil, 100 110, entendeu? Você viu lá aquele carro 2016 com 122 mil quilômetros registrado no odômetro. Sim. E eu peguei ele com Na autorizada. 330 mil. Olha, baixou mais 200. Baixou 200. Última pergunta. O que é problema crônico? Tu sempre fala nos teus vídeos, cara, esse aqui tem esse problema crônico. O que é o problema crônico do carro? Alguém diz, não sei o que é esse problema crônico, que tanto o carro perfeito, o Rogério fala. Problema crônico, eu considero aquele que ocorre em várias unidades do carro, tá? Eu tive um carro, nunca aconteceu. São em várias, não são em todas, tá? Sim. Eu costumo comparar muito o carro com o corpo humano. Se você mantiver bons hábitos, a tendência é de que você vá ter uma vida longa. Mas isso não te garante que você não vá ter um problema. O cara nunca bebeu, nunca fumou Sim. e tal, dorme cedo. Cara, chegou numa... come saudável. Sim. Chegou no momento, cara, deu um BO na vida dele. Entendeu? Sim. Em inúmeras situações. Já tem aquele cara que, bicho, não respeita nada, bebe, farreia. Morre com 90 anos. Não sei o quê. O cara tá lá, meu irmão. Entendeu? É então, verdade. assim, carro é a mesma coisa, né? Então, assim, são situações, e lógico, não vão ser todos. Sim. Né? Eu até uso um exemplo, cara, a minha avó fumou a vida toda. Ela não morreu de câncer. Quer dizer que fumar não dá câncer? Não, cara. Quer dizer que a minha avó, né? Então, fumar é um fator de risco. Preponderante para isso. Né? Então, essa é a questão, tá? Então o o problema crônico seria crônico isso. é o que acontece em vários carros. Entendeu? Não é... Naquela marca, naquele modelo, naquele ano. E existem exceções. Sim. Entendeu? E aí, cara, aconteceu um problema específico comigo. Aconteceu outras vezes, já ouviu falar? Não. Então, não é crônico, entendeu? Legal, legal. Pessoal, estamos chegando finalmente. Doutor Rogério, quero agradecer. Falar, doutor Rogério dos Carros, quero agradecer a tua presença. Cara, você é um cara assim, humilde, o cara que a gente tem acesso, né? O teu curso é exemplar, sabe? É uma coisa assim que eu participei, curiosidade, profissionalismo, trouxe para mim muito conhecimento. Tá? Eu quero agradecer também. E como tu lida, né, com a turma, como tu lida com o pessoal, como tu atende um por um. Cara, isso aí a gente, sabe, não vê assim, né, todo dia isso. Então, eu quero agradecer muito o aceitar, né, de estar aqui com a gente no podcast do Vai Buscar, falar com o nosso público, né, que é o teu público também, né, é a parte de carro. Muito obrigado. Eu queria que você falasse alguma coisa com o nosso público. O que tu queria deixar hoje, os teus canais, né, já vamos botar aqui, mas onde o pessoal pode te achar. E outra coisa, eu tô em Goiânia, eu tô no Sul, eu tenho no Nordeste, eu tô... Aonde eu encontro o carro perfeito? Como é que eu posso fazer isso, né? Fala aí com nossos ouvintes. Aí. Cara, então, primeiro agradecer, né? A gente vinha conversando sobre isso e tal, e foi bem legal. Eu não tô acreditando que passou uma hora não, meu cara. Acho que, cara, muito legal aqui. Voou, né? A verdade é essa. Quando o assunto é bom, né? Isso. Voa e tal. Então, te agradecer, né? Te agradecer aqui pelo espaço e tal, pela oportunidade, né? E assim, carro perfeito. Eu sou muito forte no Instagram, né? @carro perfeito, bem fácil, né? Bem fácil. Não tem ponto, não tem underline, não tem número, não tem... Eu tenho um canal no YouTube também, que eu quero movimentar mais, né? Mas já existem conteúdos lá. Sim. Sobre avaliação automotiva, né? E aí é youtube.com/carro perfeito também, certo? Tem um site carroperfeito.com.br, onde tem inúmeras situações para me contratar para serviços de vistoria, meus cursos presenciais, meus cursos online também. Né, para a plataforma de consultores, né? Rogério, eu sou de Goiânia, como você disse. Tem aluno Carro Perfeito em Goiânia que pode te atender, né? Tem aluno Carro Perfeito no Brasil todo, né? Então, formados pelo método Carro Perfeito. Formado pelo método Carro Perfeito e validado, tá? Não é só quem fez o meu curso não, tá? Tem uma corrida aí, tem um trajeto. Exato, tem umas condicionantes aí, tá? Porque a gente sabe que esse mercado, né? Eu chamo de plataforma de localização de consultores. Eu tô correndo atrás desse trajeto, para chegar lá. Plataforma de localização de consultores, né? Que é autoconsultores.com.br, né? Mas vai estar lá no site também, carroperfeito.com.br.
Enfim, então é isso, tá, Lucias? Te agradecer aqui, foi muito bacana. Obrigado aí pela oportunidade. Show. Valeu, pessoal. Apaixonados aí por carro. A gente está aqui para falar sobre do carro. Todos os negócios oriundos do carro, estamos aqui para você, tá bom? Fique ligado e esteja com a gente. Valeu. Tchau, tchau.